continuar. Realmente, as duas mensagens hoje são uma mensagem só de dois lugares. A mensagem é repartindo a salvação para os outros. Então, abre nas suas Bíblias em Mateus 28, 20, que é bem familiar. Vamos começar no verso 18. A palavra de Deus diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem é dado todo o poder? Quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele tem todo o poder. Falta algum poder? Tem todo o poder. Vamos ver o que tem que fazer com aquele poder. Portanto o quê? Por causa de quê? Por causa do poder que o Senhor Jesus Cristo tem, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco. Quem está conosco? Aquele que tem todo o poder, não é? Até a consumação do mundo. Quando acontecerá a consumação do mundo? No final do milênio. Então, temos essa época da graça, tem a tribulação, tem 1000 anos, e aí terá final do mundo. Vai ter um novo mundo, novo céu, nova terra, novo céu. Vai ter tudo renovado, não vai? Então, nesse intervalo do mínimo de 1007 anos, nós temos o quê? O Senhor Jesus Cristo conosco com todo o poder. Tinha um conhecido lá nos Estados Unidos, quando nós estamos saindo para iniciar nosso ministério como missionários. E ele contou a história que ele estava na igreja, na frente da igreja dele, lá em Califórnia. E tinha uns 4, 5 rapazes, eu esqueço o nome, de gangue. Ia pichichar na placa da igreja. E esse era um capelão da polícia. Então, por isso, ele andou armado. Só com aquela pistolzinha aqui atrás e tudo. E ele falou com os rapazes, não faz isso não. Uai, eles disseram, o que o senhor vai fazer conosco? Está sozinho? Falei, não estou sozinho não, eu tenho meus colegas comigo. Ele falou, eu não estou vendo ninguém, onde estão seus colegas? E ele tirou a pistola, o Smith e Wesson. Ele falou, meus dois amigos, o Smith e Wesson. Sabe o que eles fizeram? Foram embora. Não tinha mais vantagem e tudo. Nós não temos o Smith e Wesson. Aqui no Brasil, se tiver, pode ter o Taurus, não é? E tudo. Mas o Smith e Wesson não tem. Mas nós temos aquele que tem todo o poder ao nosso lado. Tudo bem, eu estou sozinho aqui. Não estou sozinho, não. Eu tenho meu amigo que tem todo o poder. Ele fala, por causa do poder dele, eu posso levar a palavra de Deus. Então, vamos levar. Mas tem um problema, meus amados. Nós somos enviados, ou seja, chamados para ir e pregar o Evangelho segundo Mateus. Mas o problema é qual? Você não pode entregar o que você não tem. Entendeu? Se eu não tiver Cristo como meu Salvador, como é que eu vou entregar a mensagem do Senhor Jesus Cristo efetivamente para os que não têm Cristo? Eu nem tenho.
Eu não tenho certeza, supondo, eu tenho certeza. Mas vamos supor, se não tiver certeza da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como é que você vai entregar? Como eu lembro na Bíblia que fala sobre os filhos de Esteve, não foi? Que queria expulsar demônios e fala, nós te mandamos embora, como Jesus pregou, como Paulo pregou, e os demônios falaram o quê? Eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem és tu? E eles apanharam. Por quê? Eles tentaram de fazer uma coisa que não tinham poder de fazer. Então, pode falar comigo, Pastor Bill, mas você está falando muito sobre isso, porque eu estou preocupado. Em nossas igrejas, hoje em dia, tem pessoas que foram conformados, mas não convertidos. E o que acontece? Alguma coisa acontece que ficou decepcionado e tudo, então fica contra a mensagem da palavra de Deus. Eu convido pessoas todo dia. Eu imagino, dona Suzana, eu nem sei quantos folhetos eu entrego por dia. Quando eu não estou só em casa estudando, eu acho que o mínimo é 5 a 10 por dia. E às vezes é mais. E tudo. E quantas pessoas que falam, já era de igreja. Não, eles fizeram mal para os meus pais, ou alguma coisa aconteceu, alguém me xingou. Eu não volto para a igreja nunca mais. Eu convido, eu falo, não, vem para a nossa igreja. Porque eu garanto, eu falei isso com uma pessoa nessa semana. Não, semana passada, que hoje é o primeiro dia da semana. Semana passada, eu falei, olha, nossa igreja é diferente. Como assim? Eu falei, nossa igreja é cheia de pecadores. Todo mundo da nossa igreja é pecador. Eu falei, mas somos pessoas que têm os seus defeitos, mas já colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, Ele está transformando a gente. Eu posso garantir, em nossa igreja, nós ensinamos a palavra de Deus. E se tiver um defeito no pastor, alguém pode chegar e falar, eu notei isso, aquilo outro. Eu já tinha pessoas chegar em mim, tinha um tal de Jean, ele chegou em mim, eu estava ensinando o livro de Hebreus, e ele falou, pastor Bill, eu te peguei. Me pegou? Que me pegou? Como? Ele falou, o senhor falou assim, 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 do livro de Hebreus. Eu pensei comigo, parece certinho. Eu falei, qual trecho eu citei? Ele falou, citou tal e tal trecho. Eu falei, pode ler para mim? Ele começou com aquela empolgação, porque me pegou. Começou, o mais que ele leu, o mais que ele murchou. No final, quase nem deu. Naquela época, eu tinha uma boa adição. Não é como hoje em dia, meio surdo, não. Mas murchou. Falei, Jean, qual é o problema? Eu falei, o que o senhor falou é exatamente o que está aqui. Falei, tudo bem, não tem problema não. E nossa igreja aqui pode cobrar do pastor Jamil, do pastor Atos, a pessoa não é pastor. Ele fala, pastor, falou assim, assim, assim. E a mesma coisa, vai ficar caladinho, deixa ele expor, e depois qual versículo eu citei? Tal e tal. Então leia para mim. Eu ensino o povo que temos de ser batidor de Bíblia. Eu não posso fazer com essa, porque senão ela cai em pedaço. E tudo. Mas eles falam, batidor de Bíblia? Alguém fala alguma coisa? Me mostra. Onde está na Bíblia? Porque a Bíblia é que tem autoridade para nós. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que nós somos perdidos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Fala que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. E tem a palavra mais favorita da Bíblia, que é a palavra que eu gosto mais. Qual é? Mas. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Este é o que nós temos que confiar. Tudo bem, ficamos decepcionados com as pessoas? Ficamos. Eu fico.
Não por muito tempo, não, porque eu considero a fonte da decepção e eu deixo para lá. Isso não me perturba. Dona Suzana e eu, nós estávamos conversando com o casal ontem, não foi? E o homem falou, não, ele que alguma coisa acontece, ele deixa para lá e ele esquece. Eu falei exatamente como eu. Eu não lembro os ofensas. Dona Suzana, às vezes, ela lembra, ela fala, você lembra quando aconteceu assim, assim, assim? Eu falei, não lembro. Eu não lembro mesmo. O que não me agrada, parece que eu tenho um apagador na mente. E como pastor, é o melhor dom que nós temos. Senão levamos toda aquela carga nos ombros e tudo, e não aguenta. Mas então, o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos de largar essa decepção que o povo faz. Você não acha que uma decepção foi para o Senhor Jesus Cristo quando o Judas o traiu? Você não acha que foi uma decepção para o Senhor Jesus, mesmo que ele sabia que tudo isso ia acontecer? Quando Pedro o negou 3 vezes? Você não acha que quando ele ficou na cruz e tudo, ele falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que está fazendo. Será que ele não poderia ser decepcionado? Ele não foi tão decepcionado porque ele já sabia que tudo ia acontecer. Nós ficamos decepcionados porque nem imaginamos que fulano tal ia nos trair desse jeito. Então, nós temos de levar a palavra de Deus para os outros, mas não podemos levar se não tiver. Tem de aceitar a palavra primeiro. Agora vai para Atos, capítulo 1, verso 8. Porque o título da mensagem hoje, o Evangelho, ou seja, ganhando almas no livro de Atos. Então, Atos 1:8 fala, mas, vamos começar no 7. Não, no 8 mesmo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Só agora que eu notei que tem Samaria mencionado nas 2 mensagens. Um do Velho Testamento, agora no Novo. Vamos orar. Precioso Pai, abençoe nosso estudo, nosso tempo em volta à Tua Palavra. Pai, nós pedimos o poder do Senhor sobre a mensagem, que o Senhor pode usar o mensageiro, mas que toda atenção, toda glória pode ser colocado no Senhor e na Tua Palavra. Abençoe o Pai, motiva a gente, ensina a gente e ajuda a gente com o Teu santo poder para ir ao mundo e levar o Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, mesma pessoa que escreveu o livro chamado por seu próprio nome, o nome de Lucas. Ele escreve como é uma continuação, narrando os eventos após a ressurreição e ascensão de Jesus, focando na propagação do Evangelho pelos apóstolos. Quando nós pensamos Atos 1:8, é a parte do último discurso. Acaba o povo, ou seja, os discípulos estavam esperando o quê? O reino de Deus na terra. Eles no verso 7 fala, é agora que o Senhor vai, ou no verso 6, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. E ele falou que não é para vocês saber, mas recebereis. Então ele falou, não, o nosso reino é espiritual. Eles estavam em Jerusalém, os discípulos ainda tinham dúvidas sobre o reino de Deus. Muitos esperavam uma restauração política de Israel. Os discípulos ainda estavam esperando o reino de Israel naquela época. Mas o Senhor deu uma coisa diferente. Prometeu o Espírito Santo. Jesus deixa claro que eles não deveriam sair de Jerusalém até receberem o Espírito Santo, que os capacitariam com poder
para serem as suas testemunhas. Pensa bem, hoje em dia, como eu já acabei de falar, você não pode entregar o que você não tem. Tem pessoas dizendo que depois de aceitar Cristo, você tem de receber o Espírito Santo. Eu quero perguntar, Deus pode ser dividido? Pode. Tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um Deus só em três identidades, tá? Não é que ele às vezes é Deus Pai, às vezes ele é Deus Espírito Santo, às vezes é Deus o Filho, não. Ele sempre é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Dá para entender? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu aceito porque a Bíblia ensina. Mas eu não entendo como é que nós adoramos um Deus em três pessoas, três entidades. Eu não entendo. Mas sabe que eu aprendi muitos anos atrás? Eu não tenho que entender tudo. Se eu entendesse tudo, eu seria Deus. Eu só tenho de aceitar o que Deus já ensina. E tem várias coisas na Bíblia. Eu não entendo como Deus colocou o mundo sobre o nada. Se eu pegar o copo de água aqui, que o irmão Atos me ofereceu antes, se eu colocar o copo de água aqui e soltar, ela vai fazer o quê? Uma bagunça, vai cair. Nosso mundo está suspenso sobre o nada. Dá para entender? Não dá, mas eu não importo com isso. Deus falou, acabou. Tem uma expressão de pessoas que falam, Deus falou, eu creio, então é assim. Negativo. Deus falou, é assim, independentemente da minha crença. Nós temos de entender que quando nós aceitamos Cristo como Salvador, nós aceitamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo, o que os apóstolos, os discípulos, não tinham ainda. Porque a permanência do Espírito Santo nas vidas do pessoal aconteceu em Atos 2, quando o Espírito Santo entrou e ainda nós temos o Espírito Santo em nós e tudo. Infelizmente, nem sempre controla a gente, mas nós temos. E nós devemos deixá-lo realmente atuar. O Senhor Jesus Cristo deixa claro que eles não deveriam sair de Jerusalém até receberem o Espírito Santo, que os ia capacitar com poder, e eles seriam os testemunhos. Então, você, primeiro, antes que você pode ganhar almas, segundo o livro de Atos, você tem que ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Lembra, no livro de Atos, tinha aquela moça que andou atrás de Paulo, falando, esses são homens de Deus que pregam e tudo, e deu a sua mensagem. Paulo aguentou por uns certos dias, depois ele expulsou o demônio, porque a sua mensagem estava zombando, porque não era a mensagem verdadeira, foi a mensagem falsa, zombando Paulo e Barnabé na sua pregação. Então, você tem que ter Jesus Cristo como Salvador, tendo Deus Pai, Deus Filho, para que você possa sair e falar do Senhor Jesus Cristo. Poder do Espírito não é poder político ou militar, mas espiritual, para curar, pregar com ousadia, suportar pregações. Sem ter Cristo como Salvador é difícil. Eu já falei várias vezes com a dona Susana. Eu não entendo como o povo sem Cristo aguenta tantos problemas. Porque é muito pesado. Hoje em dia, já pensou? Você mora numa cidade e de repente entra o bandido ou só a pessoa maldosa matando todo mundo. Como é que compreende isso? E sem Cristo eu não entendo como qualquer pessoa pode aguentar isso. Mas, por causa do Espírito Santo, tem pelo menos uns 3, 4 coisas que eu quero salientar hoje. Primeiro, você tem uma missão universal. Lembra em Atos, fala, e ser-me-eis testemunhos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Desde o início da missão cristã, não é limitada a um povo ou um lugar.
Eu não queria, inicialmente, ser missionário no Brasil. Você já sabe por quê. Tinha pavor, medo passado de tentar de aprender a língua portuguesa. Vocês podem pensar: ainda não aprendeu, mas eu estou tentando, tá? Estou tentando. Mas pavor. Pessoas, depois que Deus colocou no meu coração para ser missionário, eu queria ser missionário. Em Inglaterra, Canadá, Austrália, onde fala inglês. Que eu nem sabia que um verbo era conjugado até eu cheguei aqui no Brasil. Depois eu mudei para o Centro-Oeste, onde não é eu vou, tu vas e tal, é nós vai, nós foi, nós fica. E tudo. Mas eu não sabia disso. Quando falou, os que já ouviram isso, quando falaram em artigos pessoais. Eu pensei, aquela foi roupa que você coloca na gaveta, roupa pessoal. Artigos pessoais, ué, e tudo. Depois eu comecei a aprender. Eu aprendi que é a tribo, não o tribo. Eu aprendi que é um problema e não uma problema. E tantas coisas assim. Eu estou ainda aprendendo. Mas Deus me mandou para o Brasil. Eu tinha uma cunhada, e ela falou: Bill, quando você aposentar, você vai voltar para o seu lar aqui nos Estados Unidos? Eu falei: não, duas coisas. Uma é que eu não pretendo me aposentar. E o segundo é, eu estou no meu lar no Brasil, não é os Estados Unidos. Uma pessoa que não queria chegar aqui não quer sair nunca. Só no arrebatamento. Aí eu quero. Tudo bem. Universal. Não limitado por um povo nem uma língua. É para ir ao mundo. Testemunhos. Eles não seriam apenas pregadores, mas também testemunhas vivas da ressurreição de Jesus Cristo. Eu lembro aquele homem que foi curado na sua vista. Eu li nesses dias. E ele foi diante dos sábios e tudo, os fariseus e tudo. E os fariseus falam: olha, nós sabemos que esse homem é pecador. E esse rapaz, ele falou: se ele é pecador, não, eu não sei. Mas eu sei que eu era cego, agora eu vivo, eu estou vendo. Então, ele notou a transformação na sua vida. Ele foi uma testemunha. Nós temos que ser testemunhos. Gente, eu tenho pessoas que eu conheço que aceitaram Cristo, que pessoas chegam neles e falam: o que aconteceu com você? Eu falo: não, eu acertei minha vida com Deus, eu aceitei Cristo como Salvador. E eles falam: não, mas você virou crente. Eu virei, eu sou. E tal. Deus fez a transformação. Pensa na sua vida. Você aceita Cristo como Salvador e realmente sua vida fica transformada. E fica. Vai ter um crescimento, vai ficar. O povo vai notar, você mudou. Minha mãe falou comigo depois que eu aceitei Cristo. Ela falou: você virou fanático. Eu fiquei ofendido. Depois eu descobri. Já olhou a palavra fanático? A palavra fanática? Significa uma pessoa que é totalmente dedicada à causa. Meus amados, eu sou fanático. Eu sou totalmente dedicado à causa, ao Senhor Jesus Cristo. Bom, eu não vou explodindo nada. Eu já falei com pessoas que eu tenho tanto ódio para bebida alcoólica. Se começar a explodir esses lugares onde vender, você pode me procurar, que é capaz que sou eu. Tanto ódio que eu tenho com isso e tal. Se eu fica mais doido. Então, mas nós temos que ser testemunho. Você recebe o poder do Senhor Deus, do Espírito Santo, do poder da presença do próprio Senhor Jesus Cristo. Sua missão não começa com esforço própria, mas com o Espírito Santo agindo em você. Os que já ouviram essa, eu estou repetindo, eu sei, não é a idade, não esqueci, mas eu só repito esse tipo de coisa. Quando eu aceitei Cristo como Salvador, eu morria de vergonha de falar de Cristo. Morria de vergonha. Agora, fiquei sem vergonha. Fico com roupa, mas fico sem vergonha.
e tudo de falar, porque eu falo, porque eles precisam de conhecer o Senhor como Salvador. Cada pessoa aqui tem que ter a certeza da sua salvação e falar dessa salvação para os outros. E aí, quando é que começa? Começa na sua própria salvação, porque você não pode dar o que não tem. E quando ele habita na sua vida, ele dá coragem para falar a verdade em amor, sabedoria para lidar com pessoas, força para continuar, mesmo quando não entende tudo. Não depende da sua capacidade, depende do poder de Deus todos os dias. O Espírito é quem capacita. Até pessoas falam comigo, o senhor acredita em línguas? Eu acredito. Mas eu estou falando português. Eu nasci falando inglês, então eu acredito em línguas. Não, no dom de línguas. Eu acredito que o dom de línguas, como foi usado no livro de Atos, não existe hoje em dia. Porque 1 Coríntios falou que quando chegar o que é perfeito, a palavra de Deus, o que está em parcial será aniquilado, você vai desaparecer sozinho. Mas eu acredito que eu falo português, mesmo se eu falo meio ruim, meio mal e tudo, eu acredito que eu falo português hoje porque Deus me deu o dom. Porque eu não tive. Como eu falei ontem à noite, eu sou mecânico, eu não sou linguístico e tudo. Então, é Deus que capacitou. O Espírito Santo capacita você para falar de Cristo, se tiver Cristo como seu Salvador. Você é uma testemunha. Ser testemunha não é ser perfeito. E contar o que você é contar o que você viu, viveu e sabe sobre o Senhor Jesus Cristo. É viver de forma que as outras pessoas vejam algo diferente em você. Abre na sua Bíblia em João, capítulo 9, versos 13 a 25. Não vamos ler tudo. Eu vou dizer o que vamos ler daqui um pouco. 13º, capítulo 9 de João, começando no 13º versículo. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego, eu já citei essa, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havendo dissensão entre eles. E depois, no verso 20, seus pais lhes responderam e disseram, sabemos que esse é o nosso filho que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos, porque eles tinham medo dos fariseus. Verso 25, o testemunho da pessoa. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Olha, tem muita gente que não fala de Cristo para os outros porque tem vergonha que talvez vai me perguntar, ou vai perguntar uma coisa que você não sabe responder. Eu garanto, você dá conta de responder a qualquer pergunta. Dá conta. Até pode responder a pergunta onde Caim achou sua esposa. Você pode até saber como responder a pergunta sobre a Trindade, como o mundo está suspenso sobre nada. Você dá conta de responder. Sabe a minha resposta? Não sei.
Eu não sei, mas respondi, não respondi. É fácil. Nós temos de ter aquela humildade de falar: eu não sei, mas eu vou procurar a resposta para você. O que eu sei, que antes eu era pecador, e agora eu tenho certeza que eu sou salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não porque eu sinto salvo, mas porque Deus prometeu. Se eu arrepender do meu pecado e colocar a minha fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele ia me salvar e me transformar. O que mais eu preciso? Eu não preciso nada mais. Só a graça de Deus. Você é uma testemunha. Você tem que entender que você tem que ser testemunho onde você está. No trabalho, em casa, andando na rua, onde você se encontra com o povo, tem de falar com o povo sobre a sua necessidade e colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Eu não quero colocar como é uma obrigação. Não obrigação, é uma obrigação, mas eu não me sinto obrigado. Eu sinto como é uma coisa gostosa. É como alguém, vamos supor, oferecendo o pastor Atos, o irmão Atos, um churrasco. Ontem à noite deu cheiro da churrascaria aqui embaixo e tal. Como hoje foi pão, não foi? E comida. O irmão Atos fala, não posso hoje. E ele te obriga a comer o churrasco. Você vai sentir obrigado? Não, vai comer com gosto, não vai? Olha, esse é como eu sinto, de falar de Cristo. Tudo bem, é uma obrigação, mas não é uma obrigação como comer no churrasco. É uma oportunidade de servir o Senhor. Então, todo mundo coloca a sua mão no seu nariz. Dentro não, por fora, tá? Olhe para cá, desse lado aqui. Olhe para frente, olhe para o outro lado. Olhe para frente. O que acontece? Pode tirar a mão se quiser. O meu nariz, meus olhos ficam coçando, então eu fico passando a mão. Mas, o que aconteceu com o seu nariz? A sua cabeça? O que? Mudou. O seu campo de ser missionário está no ponto do seu nariz. Onde você anda, no serviço, na escola, na rua, no lar, é a oportunidade de falar de Cristo. É nosso. Eu lembro falando com meu próprio pai sobre Cristo. Meu pai, é uma daquelas pessoas que ficou decepcionou com as pessoas religiosas. Então, eu falava de Cristo, ele segurava a mesa assim, duro, só olhando assim. Depois, quando eu terminei, ele olhou para mim e falou, terminou? Eu falei, sim, senhor, então vamos falar de outra coisa. Mas mesmo assim, a gente testemunhou. Se meu pai aceitou Cristo ou não, eu não sei. O último encontro que eu tinha com ele, não deu. Ele não se abriu. E a gente tentou de falar de Cristo, mas às vezes a porta não abre. E tudo. Mas eu sei que ele ouviu. Eu sei que Deus não está querendo que nenhum pereça, mas que todos venham arrependimento. Eu sei que eu falei, eu era testemunho dele. Até eu lembro quando eu liguei para meu pai, eu falei, pai, eu estou querendo que o senhor me perdoe. Mas perdoe de quê? Eu falei, eu sei que era um jovem rebelde. Eu quero que o senhor me perdoe. Não tem nada não, ele disse. Eu falei, o senhor me perdoa ou não? Olha, sim, eu perdoo. Não tem problema não. Eu tentei de fazer tudo para ajudar meu pai a aceitar Cristo. Minimai, última vez que eu encontrei com Minimai, eu falei de Cristo para ela. Eu nem sabia que eu nunca ia ver ela mais. E aquela noite ela recusou de aceitar Cristo. Eu falei com Minimai, eu não entendo mais. Como é que Deus me chamou para o Brasil, para falar de Cristo, e a minha própria mãe não quer aceitar Cristo como Salvador? Última palavra que eu tinha com Minimai, eu estava chorando.
Um mês mais tarde, ela faleceu. Eu fiquei com raiva, fiquei revoltado com Deus, um missionário santo, revoltado com Deus. Falei, Deus, eu não entendo. Tantos anos que o Senhor está, o Senhor colocou a gente no Brasil e o Senhor deixou minha mãe falecer e ir para o inferno. Eu não entendo. Eu estava revoltado, até tão revoltado que uma noite eu acordei, sabe onde? Eu era, na época, sonâmbulo. Eu andava dormindo. Eu acordei na copa da nossa casa, procurando minha mãe. Ela já tinha falecido. Uma semana depois, ela foi sepultada, que os Estados Unidos é diferente, e tudo. E meu pai me ligou, falou, oi filho, nós fizemos tudo que você gostaria, até tinha o pastor Batista que fez o sepultamento. Falei, tudo bem. Meu irmão, que ainda hoje em dia, ainda não tem Cristo, ele falou, o Bilzinho, desse tamanho, Bilzinho, tenho um recado para você. Falei, o que é? Ele falou, mamãe aceitou Cristo uma semana antes que ela morreu. Testemunho, tem que falar de Cristo. Não vamos ver as pessoas. Eu ando lá em Catalão, as pessoas me param. Fala, Pastor Bill, tanto tempo, o senhor lembra de mim? Eu lembro uma pessoa que tinha, na época da Covid e tudo, tinha aqui. O senhor lembra de mim? Eu falei, como é que eu vou lembrar? Você está tampado. Eu não dou para ver seu rosto. Ele falou, eu assisti a sua escolinha na Igreja Batista Fundamental, lá em Catalão. Testemunho, gasta tempo. Vamos falar de Cristo e não vamos saber quem aceita, quem não aceita Cristo. Mas vamos falar, vamos ser testemunho. E longe de nós seja um testemunho, um testemunho ruim, para que a pessoa vai chegar diante de Deus. Não, aquele malandro, ele falou, mas é uma hipócrita. Entendeu? É sua responsabilidade. Sua missão começa onde você está. Pensa bem. Onde Deus já tem te colocado como testemunha? Onde? No escritório? No lar, nos seus empregos? Na aula? Na sua família? Eu te digo, o lugar mais difícil de falar de Cristo é estar na família. Eu lembro quando eu falei com meu avô sobre Cristo, ele falou, Bilzinho, eu já troquei sua fralda. Está falando comigo que eu preciso de Cristo? E ele não quis escutar. Última vez que eu vi minha avó, ela falou, se você entrou aqui para falar de Cristo, pode fazer meia volta e ir embora. Falei, vó, eu cheguei por essa razão mesmo. Eu falei. É assim que nós temos até dentro da família. Ah, não, mas eles vão ficar com raiva comigo. Meus amados, pensa bem. Se minha avó ficou com raiva de mim por falar de Cristo, ela tinha mais de 90 anos. Ela ficaria com raiva contra mim por quanto tempo? Talvez meses, talvez umas semanas, talvez anos. Eu não sei. Mas se não falar de Cristo para ela sabendo que eu tinha Cristo como meu Salvador, por quanto tempo ela ficaria com raiva comigo? Se não falar? Por eternidade. E é uma coisa interessante. No céu não vai ter dia nem noite. Mas no inferno eles vão sofrer de dia e de noite, mostrando que ainda vai ter tempo, por eternidade, no inferno. Meus amados, vamos falar de Cristo. Hoje, no culto, falamos sobre os 4 leprosos. Agora, falamos sobre sendo um evangelista segundo o livro de Atos. Hoje cedo, nas minhas anotações, a mensagem foi 4 páginas dos 24. Hoje, nessa mensagem, é 9 páginas de 23 páginas. Então, nem cheguei de falar toda a mensagem, mas o ponto principal é
Você não pode entregar o que você não tem. E tendo, você é obrigado, e é uma obrigação gostosa de ser uma testemunha por Cristo, falando de Cristo, onde você encontrou o pão da vida, onde você encontrou a vista dada do próprio Deus. Amém? Amém. Tem uma pergunta sobre isso? Pode me perguntar, porque eu tenho todas as respostas. Lembra qual a resposta que eu mais uso? Não sei. Não é verdade, não. Mas é assim. Nós podemos. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos por tudo que tu és. De novo, Pai, entregamos o culto e pedimos que o Senhor continue a mensagem em nossos corações, animando a gente, passando no posto de gasolina, fazendo compras, na sala de aula, ensinando, ou seja, aluno, no trabalho, em qualquer lugar, na família, em volta à mesa, que nós possamos testemunhar do Senhor Jesus Cristo, falar como cada pessoa possa ser salvo por Jesus Cristo. E Pai, se tiver alguém aqui que ainda não se entregou a Ti, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que eles possam, Pai, fazer essa decisão tão importante, porque nisto baseia o seu futuro eterno e tem de resolver quando ainda pode. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. Pastor Jamil.